Queridos irmãos, queridos ouvintes, ótimo domingo para todos vocês. Eu sou a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Os relógios marcam 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. E nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Neste domingo eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pelo seu casamento, quero orar pela sua vida espiritual, quero orar por todas as áreas da sua vida, porque eu creio no poder da intercessão. Feche os olhos, vamos falar com Deus nesta manhã. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus altíssimo, Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de compaixão, Deus de amor, Deus de graça. Nós queremos neste momento, ó Pai, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Meu Deus, perdoai os nossos atos, perdoai as nossas obras, perdoai, Senhor, tudo que nós temos falado, que nós temos pensado, que nós temos praticado, que o Senhor possa perdoar, Senhor, as nossas dívidas, que o Senhor possa perdoar as nossas fraquezas, que o Senhor possa perdoar, Senhor, os nossos pecados. Meu Deus, nós somos pequenos, somos limitados, mas o Senhor é grande. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de graça. Meu Deus, olha para nós neste momento. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado porque o Senhor nos tirou do pó, o Senhor nos tirou das cinzas, o Senhor nos tirou do charco de lodo, o Senhor nos tirou, Senhor, do lamaçal do pecado. Meu Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, eu quero te glorificar, Senhor, por cada livramento, eu quero te glorificar, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, quantos são os livramentos que o Senhor tem nos dado. Senhor, quantos são, Senhor, a proteção divina que o Senhor tem nos oferecido. Meu Pai, nós te louvamos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Senhor, neste momento, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas falhas e atenta, Senhor, para o nosso clamor. Atenta para a nossa oração. Senhor, nós apresentamos a nossa vida no seu altar. Nós apresentamos diante do teu altar, Senhor, a nossa família. Nós apresentamos no teu altar, Senhor, o nosso lar. Nós pedimos ao Senhor a tua proteção sobre a nossa casa. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, a tua proteção sobre o nosso lar. Envia teus anjos com espada desembainhada. Envia teus anjos com espada de fogo. Envia teus anjos com espadas flamejantes e que neste momento, Senhor, eles pelejem a favor deste ouvinte, eles pelejem a favor deste irmão, desta irmã. Eles pelejem a favor desta vida, meu Pai, que ora está clamando, que ora está buscando, que ora está se humilhando na tua presença. Meu Deus, envia teus anjos, protegendo esta família das flechas do inimigo, das armas de Satanás. Protege esta família, Senhor, de todo dardo inflamado que o inimigo tenta lançar na vida desta irmã, deste irmão e nos seus familiares. Tu és o dono da vida, Tu és o dono da, meu Pai, verdade, Tu és o dono da cura, Tu és o dono da justificação, Tu és o dono, Senhor, do milagre. Meu Pai, que nesta hora o Senhor vinha visitar esta família, Senhor, cercando esta família com a sua benignidade, cercando essa família com a sua graça, cercando essa família com o seu cuidado, cercando essa família, Senhor, com as bênçãos do Senhor. Cobre, meu Pai, esta família com teu sangue. Senhor, quanta inveja neste carro, quanta inveja nesta casa, quanta inveja neste amor com este casal, quanta inveja, Senhor, na saúde dessa irmã,
meu Deus, no corpo, na aparência, no sorrir, Senhor, na alegria deste familiar. Meu Deus, quantas pessoas vítimas de inveja, vítimas, meu Pai, de olhares que no fundo desejam ver tragédias, que no fundo desejam ver mortes, que no fundo desejam ver destruição, mas nós te pedimos, ó Pai, que a mão do Senhor, a mão poderosa, a mão viva, a mão verdadeira, venha proteger a nossa família. Esconda, Senhor, a nossa família debaixo das tuas asas. Não permita que a destruição, não permita, Senhor, que os malfeitores prevaleçam, mas que os anjos do Senhor saiam em direção a esta casa, que os anjos do Senhor saiam em direção a este lar, que os anjos do Senhor saiam em direção, meu Pai, a esta vida. Meu Deus, tem misericórdia. O Senhor é poderoso, meu Pai, o Senhor é grande, o Senhor é um Deus verdadeiro. A sua palavra diz, Senhor, que o Senhor não negará bem algum aqueles que andam em retidão. O Senhor não vai negar, Senhor, teus livramentos. Por isso nós te pedimos agora, guarda esta mulher, guarda este homem, guarda os filhos dessa irmã, guarda o esposo dessa irmã, Senhor, dos olhares satânicos, meu Pai, da pombagira, guarda este marido do adultério, Senhor, da traição. Guarda esta mulher, Senhor, de ser encantada e perder o seu casamento, perder o desejo de estar com o marido. Senhor, cobre-nos com o teu poderoso sangue. Nós cremos no livramento do Deus vivo, nós cremos no livramento do Deus eterno, nós cremos no livramento do Deus todo-poderoso. Que neste momento, ó Pai, o Senhor venha agir, que neste momento o Senhor venha mover, meu Deus, na vida, na casa, na família, na história deste casal. Senhor, quantos casais, ó Pai, que estão se autodestruindo, casais que dia e noite brigam, contendem, Senhor, discutem, mas não é este o teu propósito. Que o Senhor hoje envie os teus anjos com espada de fogo, que o Senhor envia hoje, Pai, o exército espiritual, o exército do Senhor, para que eles entrem nesta casa, para que eles entrem neste lar, para que eles entrem nesta família, Senhor, e sobre a voz do Senhor, sobre o comando do Senhor, sobre a autoridade do Senhor, que eles possam expulsar os demônios, que eles possam vencer Satanás, que eles possam vencer o inimigo, que eles possam vencer o diabo, que eles possam vencer a morte. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma os familiares dessa irmã nas tuas mãos. Quantos, ó Pai, estão, Senhor, carregando um fardo tão pesado? Quantos estão carregando, Senhor, um fardo, Senhor, de humilhação, um fardo de enfermidade, um fardo, Senhor, que se torna até difícil carregarem? Mas eu creio, meu Pai, eu acredito no teu poder, eu acredito no poder do alto, eu acredito no poder de Cristo. Eu acredito no poder que vem do Senhor para visitar esta família. Traga união, Senhor, traga o respeito, traga o amor, traga, Senhor, a cumplicidade. Não deixe este homem trair a sua esposa, não deixe essa mulher trair o seu marido. Não permita, Senhor, que no meio deste casal haja diferenças sociais, diferenças, meu Pai querido, conjugais, diferenças materiais. Não, meu Pai, mas une esta família com a união do Senhor, une esta família com as bênçãos dos céus. O Senhor disse: e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Meu Deus e meu Pai, julga a causa desta família, Senhor, este marido que perdeu o amor, que perdeu o interesse, meu Deus, essa esposa que perdeu a paciência, perdeu, meu Deus, o desejo de estar com o seu marido. Senhor, esta família que estão se aguentando, mas
Ambos não se amam mais. Senhor, renova esta aliança. Quebra, Senhor, esses cadeados. Repreende esses demônios. Destrua essas forças malignas que querem acabar com a união deste homem e para com a união com esta mulher. Que o Senhor venha visitar os filhos, porque os filhos são heranças do Senhor. Os filhos, meu Pai, são bênçãos que o Senhor entrega à família. Quantos filhos, ó Pai, que só está dando desonra para os seus pais, que está dando tanta dor de cabeça para essa irmã. Meu Deus, este pai que dorme preocupado, sem saber o que o filho está fazendo e com quem o filho está andando. Mas a nossa família, Senhor, não é um projeto do diabo. A nossa família, Senhor, não é um projeto de Satanás. A nossa família é um projeto do Senhor. A nossa família é um projeto que vem do trono de Deus. A nossa família é um projeto que vem do alto. Que no nome de Jesus Cristo, Senhor, a nossa família seja visitada com o teu poder. A nossa família seja visitada com sua graça. Repreenda, Pai, os demônios. Repreenda as opressões malignas. Repreenda as opressões, ó Pai. Que o Senhor estenda as tuas mãos. Que o Senhor ajude, Senhor, a cada família a vencer o dia mau, a vencer os dias de dificuldade. Meu Deus, visita agora este lar, que ambos estão em guerra, que ambos estão se discutindo. Senhor, coloca a união, faz com que eles se entendam, apazigua essa tempestade. Que filhos volte a respeitar as suas mães, que pais respeitem os seus filhos. Meu Deus, que esta família possa desfrutar de uma união tão maravilhosa, possa desfrutar, Senhor, de uma união tão tremenda. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, pois o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o assentar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece os caminhos. Meu Deus, eu te clamo, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha quebrar os cadeados, o Senhor venha quebrar as correntes, o Senhor venha partir os grilhões. Meu Deus, envia anjos agora, Senhor, que eles adentrem esta casa e que eles tirem daí, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, demônios de doença, demônios de fracasso, demônios de destruição, demônios de tragédias, que eles sejam repreendidos, que eles sejam queimados, amarrados e derrotados. Meu Deus, cerca esta casa com anjos poderosos, que nenhum mal chegue ao lar deste irmão que está orando agora, e que praga alguma venha habitar na tenda desta família, mas que o Senhor, meu Pai, venha dar ordem aos seus anjos para livrar a todos em todos os seus caminhos, para livrar a todos os caminhos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, visita esta mulher que chora e enxuga seu pranto. Visita este homem, Pai, que derrama lágrimas e enxuga, Senhor, essas lágrimas. Que o Senhor venha agora manifestar a paz, manifestar a libertação. Meu Deus, nós não queremos ver a nossa família destruída, nós não queremos ver a nossa família presa, a nossa família assassinada, a nossa família nas drogas. Nós não queremos ver, Senhor, a nossa família frustrada, nós não queremos ver a nossa família destruída, não, Senhor. É por isso que hoje nós entregamos a nossa família no altar do Senhor, nós entregamos a nossa família no altar do Senhor, para que neste dia, meu Pai, o Senhor venha os livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra a nossa família dos trabalhos de bruxaria, livra a nossa família dos trabalhos de feitiçaria, livra a nossa família das maldições. Meu Pai, que a nossa família caminha à luz da sua palavra, porque lâmpada para os nossos pés
É a tua palavra, é luz para os nossos caminhos. Nós queremos estar certos, ó Deus. Nós queremos estar confiantes, ó Pai, que o Senhor está protegendo a nossa casa, que o Senhor está protegendo o nosso lar, que o Senhor já está guardando. Senhor, esta mulher que estava esperando, Pai, o retorno de um familiar, que foi embora de casa, que abandonou a família, que abandonou os amigos, que abandonou, Senhor, o lar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, que o Senhor venha estender as mãos eternas do Senhor, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, enviando a bênção do Senhor sobre a vida, Senhor, de cada um que está orando, aqueles, meu Pai, que aguardam o retorno do marido que foi embora, da esposa que foi embora, do filho que saiu de casa, da filha que saiu de casa. Deus, vá de encontro a eles, pois o Senhor liberta, pois o Senhor transforma, pois o Senhor salva, o Senhor tira do charco de lodo, o Senhor tira das cinzas, é o Senhor que faz com que o solitário habite em família, tira os vícios do seio da nossa família, tira, meu Pai, a bebida alcoólica, tira o tabagismo, Senhor, o tabaco, tira, meu Pai querido, no meio da nossa família, a idolatria, a inveja uns para com os outros, Senhor, a falta de união, tira do meio da nossa família o espírito do engano, aqueles que estão inseridos na nossa família, mas querendo nos enganar, meu Pai, querendo enganar-nos, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor repreende este demônio, o Senhor repreende esta ação diabólica no meio da nossa família. Aqueles que estão em trevas, resplandeça-lhe a luz, aqueles que estão caídos, que o Senhor os levante, aqueles que estão fracos, que sejam fortalecidos espiritualmente, para que estejam na tua presença, para que louvem o seu nome, para que te engrandeçam, meu Pai. Tira as enfermidades do meio dos nossos familiares, os que estão sofrendo com o câncer. Arranca o câncer, arranca a AIDS, arranca a tuberculose, arranca toda enfermidade, os que estão sofrendo, meu Pai, com tumores malignos, os que estão sofrendo, Pai, com enfermidades, Senhor, contagiosas, enfermidades mortais, meu Deus, passe na nossa casa, passe dentro do nosso lar, que o Senhor arranque do meio de nós as enfermidades, que o Senhor arranque do meio de nós as moléstias, e que no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pessoas recebam altas do hospital. Essa irmã, meu Pai, que está orando por alguém que estava nos hospitais internado, meu Deus, nós pedimos a cura, a recuperação, nós te pedimos, ó Deus, um grande milagre, que no nome do Pai, que no nome do Filho, que no nome do Espírito Santo de Deus, o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida de cada um dos irmãos, os protegendo, os guardando, os livrando, meu Pai, que as bênçãos do Eterno, que as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, repousa sobre este irmão, para que ele seja instantaneamente curado. Livra a nossa família dos acidentes, livra a nossa família dos atentados de morte, livra a nossa família do assalto, livra a nossa família da bala perdida, livra a família desse irmão de ser sequestrada, livra essa jovem de ser violentada, livra esta pessoa de ter um atentado, Senhor, de até mesmo, Senhor, atentado de morte. Senhor, livra a nossa família, que as bênçãos do Deus de Abraão, que as bênçãos do Deus de Jacó esteja sobre cada irmão, e que o Senhor repreenda agora todos os demônios nos lares, todos os demônios no casamento, todos os demônios nas finanças, todos os demônios na saúde. Saia no nome de Jesus Cristo, saia no nome de Jesus Cristo. Saia no nome de Jesus Cristo, saia no nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor faça uma obra salvadora, que o Senhor faça uma obra linda, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida de
todos que ambos, ó Pai, estão a orar nesta hora, e que o Senhor livre, que o Senhor guarde, que a nossa casa seja um celeiro do agir do Senhor, que a nossa casa seja um celeiro do trabalhar do Senhor, que a nossa casa seja um celeiro, meu Pai, do mover do Senhor. Nós entregamos todos nas mãos do Senhor, nós entregamos todos, ó Pai, nas mãos do Senhor, porque cremos, acreditamos e confiamos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará. Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, fica conosco, meu Pai, e visita todos os lares, com cura, com paz, com livramento, com salvação, com vitórias que vêm dos céus e que vêm do trono de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter orado conosco. Mais uma oração da família. Que Deus abençoe todos os irmãos. E hoje nós vamos fazer esta meditação maravilhosa aqui no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 6, diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Verso de número 13. E então responderam e disse diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Queridos, quando nós falamos sobre a vida do profeta Daniel, nós meditamos como que a vida de um homem, a vida de alguém na presença de Deus, é algo tão profundo, é algo tão maravilhoso, porque Daniel, ele era um dos jovens que veio ali para ser exilado e para morar em Babilônia. Daniel era o tipo de jovem, Daniel era o tipo de pessoa que ele tinha uma vida tão diferente, ele tinha uma vida tão modesta, que a Bíblia diz que o próprio Deus o honrou. Quando Jerusalém foi invadida, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele não permitiu que o que aconteceu na cidade dele, o que permaneceu ali em Jerusalém, o que estava acontecendo em Babilônia, destruísse o propósito dele. Jerusalém havia sido saqueada, o templo havia sido destruído, tudo indica que os pais de Daniel agora foram assassinados, e ele, juntamente com mais outros judeus, foram levados para serem escravos em Babilônia. Mas desses judeus que foram levados para ser escravos, a Bíblia destaca 3 jovens: Misael, Azarias e Ananias, que é aqueles que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Os seus 3 companheiros, juntamente com ele, quando chegaram em Babilônia, eles tinham um objetivo ali de serem tratados, eles tinham ali um objetivo pelo rei, para que eles se tornassem pessoas sábias, pessoas bem alimentadas, porém para servir a Babilônia. E Daniel já vinha há muito tempo alimentando a sua alma daquilo que é melhor do que o manjar de Babilônia. Ele vinha alimentando a sua alma daquele alimento que vem de Deus. E lá em Jerusalém, eles eram devotos ao Senhor, eles eram fiéis ao Senhor, eles buscavam ao Senhor, ainda que o Senhor permitiu toda esta situação vir sobre eles. O que nos chama a atenção é que as provações não conseguiram tirar a determinação e o foco de Daniel.
Às vezes, irmãos, Deus permite coisas acontecerem que se fosse nós evitaríamos. Existem coisas que o Senhor permite acontecer para que nós venhamos entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Quem via Daniel sair de Jerusalém diria, vai ser escravo em Babilônia. Quem via Daniel sair de Jerusalém diria, vai morrer antes de chegar em Babilônia. Vai perder a própria vida e vai morrer, porque a viagem entre Jerusalém e Babilônia era uma viagem completamente difícil, aonde eles sofriam ataques, aonde eles sofriam ali chicotadas, eles eram maltratados, alguns que se opunham a ir à Babilônia, muitas das vezes eram mortos antes de chegar em Babilônia. Mas o Senhor estava tirando Daniel de um lugar para que Daniel resplandecesse em outro lugar. Existem portas que Deus fecha, sabe para quê? Para que você brilhe em outro lugar. Existem oportunidades que o Senhor permite eu e você perder para que nós possamos entender o quanto nós somos úteis em outro lugar. Quem sabe em Jerusalém Daniel nunca fez a diferença. Quem sabe em Jerusalém Daniel apenas orava como qualquer um judeu orava. Mas agora em Babilônia as pessoas conheceriam o espírito excelente que existia na vida de Daniel. Não tente governar os seus caminhos. Não tente direcionar os seus passos para onde você acha que será bom. Talvez você diz, eu mudando para tal casa seria melhor. Eu estudando em tal faculdade seria melhor, eu congregando em tal igreja seria melhor, eu tendo tal pastor seria melhor. O que é melhor é quando você está no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, eu quero te dizer, você pode chegar como escravo, mas Deus te levanta como príncipe. A Bíblia diz que ele chegou como escravo, e Daniel determinou em seu coração em se manter puro. Não permita que os sofrimentos, não permita que as aflições, não permita que as lutas mudem o seu propósito diante de Deus. Quantas pessoas que oravam tanto, tantas pessoas que liam a palavra, praticavam a palavra, davam testemunhos da verdade, mas começaram a passar processos na sua vida que mudaram a sua fé. Começaram a passar processos na sua vida que mudaram a sua conduta. Começaram a passar processos na sua vida que mudaram até a sua maneira de ver a palavra de Deus. E quando alguém pergunta para eles, eles dizem, eu apanhei tanto que eu já não quero ser tão santificado. Eu já passei tanta perseguição que agora eu já não estou fazendo mais o que a igreja quer. Eu faço agora o que eu quero. Eu já sofri tanto que eu nem me preocupo mais com meus testemunhos. Não, irmãos, não permita que o sofrimento tire a determinação que o Senhor colocou no seu coração. Daniel, ele venceu a tentação. Ao cruzar as linhas entre o que ele podia e o que ele não podia, ele determinou ser puro e não violar os princípios de Deus. Não viole por causa das dificuldades aquilo que Deus disse para você não violar. Não ultrapasse limites que Deus não quer que você ultrapasse por causa dos sofrimentos. Perceba-se que o inimigo é tão astuto que quando José, ele estava ali desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, eu vou dizer até esquecido por Jacó, porque Jacó, quando os irmãos embriagaram ali uma peça de roupa, a túnica de José, e disseram para Jacó que José havia morrido, Jacó, como um pai, ele falhou, porque ele deveria ir procurar o seu filho, ele deveria procurar provas, mas ele se contentou apenas com a roupa encharcada de sangue. E existem situações em que as pessoas querem apenas uma peça de sangue encharcada para tramar toda uma história em cima de nós. Ou seja, às vezes, algumas pessoas querem contar um fato em cima da nossa vida mentiroso, acerca de uma testemunha falsa, acerca de uma situação que não é verdadeira, acerca de uma mentira. Jacó se contentou com a túnica de José embriagada.
e não foi atrás do seu filho. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nesta manhã que a sua situação está semelhante à de José. Algumas pessoas escutaram rumores sobre você e se contentou com o que escutavam. Algumas pessoas ficaram sabendo uma calúnia sobre você e julgaram você sobre aquilo que eles escutaram. Mas existe um pai que é muito maior do que Jacó. Existe um pai que é muito maior do que Isaac e do que Abraão, que ele não te esquece. Ele sabe muito bem o que você está passando. Ele sabe muito bem o que você está enfrentando e o que é verdade e o que é falácias que os homens estão falando. E José, então, ele vai padecer, mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá na casa de Potifar, quem era que foi lá servir ele? O inimigo. O inimigo intentou sobre a mulher de Potifar para seduzir a José. E quem sabe o escritor não escreveu, mas quem sabe a mulher de Potifar não disse tantas coisas para José, como era o próprio inimigo que usou os irmãos para jogar na cisterna, e era o próprio inimigo que estava agora querendo seduzir José. O inimigo deve ter falado: José, por que você não peca, José? Por que você não transgride a lei de Deus? Por que você não esquece esse negócio de ser salvo? Se você fosse realmente um bendito, se seu pai fosse crente de verdade, como o seu avô Isaac, como o seu bisavô Abraão, será que você estaria aqui hoje trabalhando? O diabo deve ter tentado de todas as maneiras seduzir a José, mas José não permitiu que as situações adversas mudassem o seu propósito. E ele disse: eu temo ao Senhor, Deus dos céus, e respeito também o seu marido, e não farei coisa alguma com a minha senhora, com a minha patroa, porque não pecaria contra Deus. É isso que Deus, ele viu na vida de José, que viu na vida de Daniel e que também quer ver nas nossas vidas. Que nós não permitamos e nós não venhamos permitir que as situações do nosso dia a dia tire a pureza das nossas vidas. Mude a sensibilidade que nós temos com Deus. A Bíblia diz que Daniel foi tão puro, tão sensível, tão obediente, que Deus honrou a Daniel. Deus abençoou esta decisão de Daniel e permitiu que ele crescesse, que ele se desenvolvesse e chegasse entre 3 príncipes. Mas Daniel conseguiu ainda se destacar mais, porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, a luz dele não será como a luz de vela, mas será como a aurora do dia, que vai brilhando, 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 até um dia ser perfeito. E ele começou a brilhar tanto, que o rei já estava pensando em constituí-lo em todo o reino. Não pense, meu irmão, que a honra de Deus para a sua vida é só esse carro novo. Não pense que a honra de Deus na sua vida é só esse apartamento. Não pense que a honra de Deus na sua vida é só essa faculdade ou só esse casamento. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que Ele ama. E você é amado de Deus. Daniel tinha um segredo. Daniel orava. Daniel não era apenas de uma família nobre. Daniel não era apenas um rapaz de pulso firme, mas Daniel se alimentava clamando ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o pão vivo que desce do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ter muitos planos, eu, Isabel, posso ter muitos planos, vocês podem ter planos. Mas todos esses planos devem ser levados a Deus em oração. Porque a Bíblia diz em Provérbios 16, primeiro, que o homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. E a resposta que Deus tinha para Daniel era exaltar Daniel. O inimigo mais uma vez tentou tocar no propósito de Daniel. Existe uma palavra na Bíblia, diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, pequena será a sua força. Deus, ele sempre honra quem tem determinação. Deus sempre honra quem tem propósito. Deus sempre honra quem ele tem objetivo na vida. Daniel viu que havia um edito, havia ali um abaixo-assinado, havia um documento que não poderia fazer petições a nenhum Deus no período
de 30 dias. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele não parou de orar. Daniel não parou de clamar. Daniel não parou de buscar ao Senhor. Queridos, você percebe que Daniel, ele não é que ele não parou de orar, ele não mudou o seu propósito mesmo. Daniel orava com os lábios. Daniel orava em voz alta. Daniel orava fazendo barulho. Porque alguém pode dizer, Daniel foi para a cova porque orava. Não, porque ele poderia orar na mente dele. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Daniel deitasse na cama e ficasse calado, ele poderia estar orando. Se Daniel sentasse em sua poltrona e ficasse com a cabeça curvada, ele estava orando. Se Daniel entrasse ali no lugar onde ele poderia cuidar do seu corpo e tomasse banho, orando, Daniel continuava orando. Mas a Bíblia diz que Daniel não mudou as suas atitudes. Daniel não mudou aquilo que era normal para ele, para viver uma vida de pressão psicológica. Ele continuou abrindo a janela do seu quarto, se direcionando em direção a Jerusalém e orando a Deus 3 vezes ao dia. Às vezes o inimigo quer tirar da nossa órbita normal. Às vezes o inimigo, ele quer pegar aquilo que é normal e tirar das nossas vidas e colocar o que é anormal nas nossas vidas. Mas eu te digo, minha irmã, não mude os seus propósitos. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E vai chegar uma hora que ele vai fugir de você. Você está parando de orar por causa da perseguição? Você está parando de orar por causa da inveja? Você está parando de orar porque alguém está levantando contra você? O inimigo quer deixar você completamente desorientado e não ter tempo para Deus. Mas eu quero te dizer que quem fica de joelho diante de Deus permanece de pé diante dos homens. Quem fica de joelho diante de Deus, ele não vai temer quando o maior inimigo se levantar contra ele. Pegaram Daniel, acharam orando e o lançaram na cova dos leões. Só quem tem propósito vive o sobrenatural de Deus. Quando jogaram Daniel dentro da cova dos leões, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que os leões não fizessem dano algum a Daniel. Daniel naquele dia sobreviveu às bestas feras. Daniel naquele dia sobreviveu a situações que nenhum outro sobreviveria. Mas como ele tinha uma vida com Deus, a vida com Deus te traz surpresa. A Bíblia diz que o Senhor não negará bem algum àqueles que andam em retidão. E quando Daniel passou a noite, o rei não dormiu, porque quando somos sinceros com Deus, Deus tira o sono de alguém, para que alguém julgue a nossa causa. Quando nós somos sinceros, você pode ser caluniado por 20 pessoas, mas tem alguém ali que sabe que você é sincero. Você pode estar sendo perseguido no trabalho e pode até estar sendo qualificado a ser mandado embora. Mas alguém ali sabe que você é justo. O rei não dormiu à noite. E no outro dia o rei chegou ali e gritou: Daniel, Daniel, homem muito amado, será que você está vivo, Daniel? E Daniel, como sempre, com Deus na boca dele, ele gritou: viva ao Senhor a quem eu sirvo e ao rei a quem eu tanto respeito, que o Deus a quem eu sirvo me livrou, não da cova, mas da boca dos leões. Irmãos, Daniel dormiu na cova para mostrar para mim e para você que vale a pena manter-se puro, vale a pena buscarmos ao Senhor. Às vezes Deus não vai tirar nós da cova, mas vai nos livrar das garras dos leões. Às vezes Deus não vai nos livrar da fornalha de fogo, mas vai livrar que o fogo arda em nosso corpo. Às vezes Deus não vai livrar-nos da tempestade, mas nos livrará que o nosso barco fique à deriva e dê como que eu posso dizer, até mesmo a perdição durante a tempestade. Quando Daniel saiu dali, o rei viu que a mão do Senhor
estava sobre Daniel. E aqueles que acusavam Daniel, aqueles que se levantaram contra Daniel, foram lançados ali. E na mesma hora, aqueles leões devoraram. Sabe por quê? Porque cova só sobrevive quem anda com Deus. Cova só sobrevive aqueles que têm um propósito com Deus. E que neste momento, o Espírito do Senhor possa te dar uma vida consagrada. Ore quantas vezes for necessário. Busque quantas vezes for necessário. Porque quem passa tempo com Deus vai passar tempo contando as experiências com Deus também. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Não deixe de mandar esta mensagem para alguém. Compartilhar esta mensagem. Porque alguém está desistindo de ser fiel. Mas a Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Um forte abraço, fique na paz e até o meio-dia, tá bom? Deus vos abençoe.